Boa noite. Boa noite. Operação Lava Jato. José Dirceu é transferido de Brasília para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Congresso volta do recesso e Renan Calheiros diz que não haverá votação de pauta-bomba. Greve do INSS afeta mais da metade das agências do país. Polícia prende quadrilha responsável por sequestros relâmpago na região do aeroporto de Guarulhos. Executivo coreano, que teve a família sequestrada na semana passada, reconhece 3 homens que participaram do crime nas imediações do aeroporto de Guarulhos. Eles fazem parte de uma quadrilha que, segundo a polícia, em 4 meses já fez mais de 130 vítimas. Dos 6 presos no Itaim Paulista, na Zona Leste, 3 foram reconhecidos pelo executivo da Hyundai, vítima de uma falsa blitz no mês passado. Armando Tomil Chuto Júnior, Leonardo Alcântara Alves e Vinícius Silva Moraes já têm passagens por tráfico de drogas e furto. O trio indicou a participação de um 4º suspeito, que por foto também teria sido reconhecido. A polícia ainda tenta identificar outros 2 suspeitos. Eles são acusados de terem sequestrado a família do engenheiro coreano quando saíam do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Na estrada, o engenheiro parou para atender o pedido de falsos policiais. Enquanto o bandido fugiu com o carro levando a esposa e os 2 filhos, o engenheiro lutou com outros 2 criminosos que fugiram. A família foi encontrada horas depois. A polícia fez um levantamento nas delegacias próximas aqui ao aeroporto de Guarulhos e descobriu que muita gente também foi vítima do golpe da falsa blitz, como aconteceu com o executivo coreano. São pelo menos 136 boletins de ocorrências identificados nos últimos 4 meses com essa mesma história. Pessoas que saem do aeroporto e são paradas por falsos policiais e têm a bagagem roubada. Até agora, 4 pessoas já identificaram os homens presos agora como os autores do crime. Esse de origem oriental, ele ficava aqui na saída dos voos, principalmente os voos vindo da Coreia do Sul, voos vindo do Japão, identificando passageiros. Ele ficava no saguão, vendo quem chegava com 6, 8 malas, 4 malas e apontava via Nextel para o pessoal lá fora praticar o roubo, se identificando como policiais, falsos policiais e roubando tudo o que acontecia, como aconteceu com esse executivo. Todos eles vão ser instalados no inquérito policial e pedir para que eles ficassem mais tempo na cadeia. 5 pessoas morreram durante uma tentativa de assalto a um banco em Piracicaba, no interior de São Paulo. Entre as vítimas estavam 4 suspeitos e um policial militar. Outras 3 pessoas ficaram feridas. O crime aconteceu na Avenida Rui Barbosa, principal via de comércio de um tradicional bairro da cidade. Segundo a Polícia Civil, os criminosos conseguiram entrar na agência, renderam o gerente, pegaram dinheiro nos cofres e em caixas eletrônicos e, quando saíam com o dinheiro, foram surpreendidos por um policial à paisana. Houve troca de tiros. A ação criminosa causou pânico nos comerciantes que fecharam as portas. Bombeiros trabalham em um deslizamento de terra em Osasco, na Grande São Paulo. Várias casas desabaram à tarde na região do Jardim Santa Maria, depois que a terra debaixo das residências cedeu, de acordo com os bombeiros. Cães farejadores também ajudam nos trabalhos. Por enquanto, não há notícias de vítimas. Segundo a Defesa Civil da cidade, o local era usado para descarte de terra e o sobrepeso causado pelo excesso de areia pode ter causado deslizamento. O ex-ministro José Dirceu está em Curitiba, na carceragem da Polícia Federal. Ele vai ficar detido junto com outros presos da Operação Lava Jato. José Dirceu deixou a superintendência da Polícia Federal em Brasília no final da manhã e foi levado ao Paraná em um jato da PF para evitar eventuais riscos de segurança em um voo comercial. O ex-chefe da Casa Civil foi preso preventivamente ontem em casa por ordem do juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato. José Dirceu é suspeito de envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras quando ainda estava no governo Lula. A transferência dependia de autorização do Supremo Tribunal Federal. O aval foi dado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator das execuções penais do processo do Mensalão do PT. José Dirceu foi condenado por corrupção ativa e, desde novembro do ano passado, cumpria a pena em prisão domiciliar.
Outros 7 suspeitos na Lava Jato, presos ontem, também já estão em Curitiba. Hoje passaram por um exame de corpo de delito no IML, um procedimento de rotina. Hoje o PT voltou a se manifestar sobre a Operação Lava Jato. Em um texto da Executiva Nacional, o partido afirma que defende o combate à corrupção, mas não com prisões preventivas prolongadas e delações sendo consideradas provas cabais. Para os dirigentes petistas, esses procedimentos revelam que está sendo gerado um estado de exceção no país. Mas o partido evitou fazer uma defesa explícita de José Dirceu. Ontem, o partido divulgou uma nota oficial assinada pelo presidente Rui Falcão, no qual refutou as acusações de que teria realizado operações financeiras ilegais ou participado de qualquer esquema de corrupção. O texto não citava nenhuma vez o nome de José Dirceu. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Hoje ficou consagrado que o PT não é que abandonou, como disse o Rui Falcão, que abandonou o Zé Dirceu, mas que o PT foi obrigado a pôr no arquivo aquela história de herói do povo brasileiro. Então vamos ver, o Zé Dirceu é ex-guerrilheiro, é ex-presidente e organizador do PT, é ex-chefe da Casa Civil do Lula, ex-deputado federal e ex-herói do povo brasileiro. Por enquanto, põe aspa aí, por enquanto ele é um profissional do crime. Pelo menos foi esta a definição que o juiz Sérgio Moro, juiz federal de Curitiba, deu a ele. Com esta definição e com a prisão do Zé Dirceu, ficam arquivados vários mitos. A história de que o Mensalão foi um estertor político da elite brasileira contra o PT. Adeus. A história de que o Mensalão foi uma forma de comprar apoio para o governo Lula nas bancadas pequenas do Congresso. Olha, o Mensalão foi um esquema de roubo qualquer. Durante muito tempo, eu vim aqui dizer para você que é Celso Daniel, Mensalão, Petrolão, Eletrolão, BNDES. Não, hoje, depois de ler o despacho completo e brilhante do Sérgio Moro, eu lhe digo que é tudo um crime só e não tem sequência. Deixando à parte o Celso Daniel, que foi antes do governo, tudo foi criado, elaborado, planejado e dirigido no Palácio do Planalto. E isso está claro para quem leu para valer o despacho do juiz. Eu aconselho que você faça isso. Leia esse despacho e leia os trechos que estão sendo distribuídos da delação de Milton Pascovitch, o lobista lá do PT. Através disso você vai ficar sabendo que acabou essa história de, não, foi a empreiteira que pediu para a Petrobras, foi a Petrobras que corrompeu as empreiteiras. Não, foi tudo um esquema de corrupção planejado e executado sob a direção do Palácio do Planalto. Há uma discussão se realmente o Zé Dirceu é este chefe. Por enquanto, é o chefe que a polícia alcançou e ele deve pegar aí uma cana razoável, de vez que continuou se corrompendo, continuou recebendo propina, quando estava na cadeia e depois quando foi para casa, já condenado no Mensalão. Olha aqui, sexta-feira estarei aqui de volta, para continuarmos tratando desses assuntos, direto ao assunto, e até lá! Presidente Dilma Rousseff participa da comemoração dos 2 anos do programa Mais Médicos e afirma que ele estreitou as relações entre Brasil e Cuba. O balanço apresentado no Palácio do Planalto mostra que o programa levou mais de 18 mil médicos a 4.058 municípios, beneficiando 63 milhões de pessoas. Para Dilma, houve 2 efeitos importantes: a melhoria do Sistema Único de Saúde e a interiorização da formação dos médicos no Brasil. A presidente elogiou os médicos cubanos. Eu tenho minha obrigação de referir a participação dos médicos cubanos, que deram mostras de solidariedade, profissionalismo, atendimento absolutamente humanizado. E quero agradecê-los e dizer que vocês estreitaram as relações
entre o Brasil e Cuba. Dilma destacou que a participação de médicos brasileiros no programa tem sido crescente. Na seleção que nós fizemos este ano, todas as 4.139 vagas foram preenchidas por brasileiros. Isso é algo a comemorar porque mostra um efeito extremamente positivo do Mais Médicos. O governo anunciou a criação de mais 3.000 bolsas de residência médica. O presidente do Senado, Renan Calheiros, se reúne com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e diz que não haverá pauta-bomba. Não haverá no Congresso Nacional pauta-bomba, não haverá. É o contrário, nós estamos preocupados em desarmar a bomba que está posta aí na economia. Eu não sou nem governista, nem antigovernista, vou me pautar sempre como presidente do Congresso Nacional, um poder independente, autônomo, que quer colaborar com o país, com o olhar sempre da sociedade. E no primeiro dia após o recesso, a Câmara retomou a votação da reforma política. Os deputados mantiveram um artigo que reduz de 21 para 18 anos a idade mínima para a candidatura a deputado federal, distrital, estadual e vereador. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, convocou para amanhã uma nova votação do texto que regulamenta o financiamento de campanha, um dos pontos mais polêmicos da reforma política. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a retomada dos trabalhos na Câmara e da difícil relação entre Eduardo Cunha e Dilma Rousseff. O Congresso voltou ao trabalho hoje. 2 encontros ocorridos na noite da véspera dão uma ideia do que está por vir neste segundo semestre do Legislativo. Dilma Rousseff ofereceu um churrasco no Palácio da Alvorada aos líderes e presidentes dos partidos supostamente aliados do governo. A presidente pediu aos parlamentares que evitem aprovar propostas que criem novas despesas. O governo não tem mais dinheiro. Os parlamentares pareciam interessados em outro assunto. Nas rodinhas que se formaram no Palácio da Alvorada, só se falava na prisão de José Dirceu. Simultaneamente, na residência oficial da presidência da Câmara, Eduardo Cunha oferecia um jantar aos líderes da oposição. Convidados previamente, os governistas que estavam com Dilma no Palácio da Alvorada se despediram dela e foram fazer uma boquinha na casa do presidente da Câmara. O PT não foi. Eduardo Cunha não convidou os petistas. Neste jantar de Eduardo Cunha, os parlamentares mastigaram os interesses de Dilma Rousseff e do partido dela. Eduardo Cunha acertou com os líderes a exclusão do PT do comando das CPIs que serão criadas nos próximos dias, serão instaladas nos próximos dias. 2 dessas CPIs preocupam especialmente o governo. Uma delas vai investigar os fundos de pensão. A outra investigará o BNDES. A CPI dos fundos de pensão vai ser presidida pelo DEM, pelo oposicionista DEM, e será relatada pelo PMDB de Eduardo Cunha. A outra CPI do BNDES será presidida pelo PMDB e relatada pelo PR, Partido da República. Dilma Rousseff vive uma realidade típica de governantes fracos e impopulares. Os partidos governistas, por interesse, continuam casados com o governo, mas nesta fase, a felicidade conjugal, quando existe, só é possível a 3. O fisiologismo pode até jantar com a fragilidade, mas terminará a noite sempre nos braços do oportunismo. E o oportunismo, nas últimas horas, está muito assanhado. A prisão de José Dirceu deu um fôlego a Eduardo Cunha. Isto não vai durar muito, vem aí a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Mas Eduardo Cunha aproveita cada segundo. Boa noite. Lucro do Itaú Unibanco sobe no segundo trimestre e chega aos 5 bilhões e 900 milhões de reais. Segundo dados da consultoria Economática, o lucro do Itaú no período entre abril e junho é o maior registrado na história do banco para o período. No semestre, o Itaú já lucrou quase 12 bilhões de reais. Dólar tem mais um dia de alta e fecha o dia cotado a R$ 3,46. Ao longo do dia, a moeda americana chegou a bater os R$ 3,48, mas depois recuou. No ano, o dólar acumula valorização de mais de 30%. A greve dos servidores do INSS completa um mês essa semana e afeta o atendimento em mais de 60% das agências da Previdência Social no estado de São Paulo.
Aqui em São Paulo são 264 agências e mais da metade tem o atendimento comprometido por causa da greve. Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Previdência Social, 52% delas têm atendimento parcial e 12% nenhum atendimento. Já segundo o Sindicato dos Servidores, 9 em cada 10 agências tem o atendimento comprometido. A greve, que começou no dia 7 de julho, pede o reajuste salarial de 27% para a categoria do ano que vem, a equiparação de salários entre ativos e aposentados, também realização de concursos para reposição de funcionários, uma pauta extensa. O último dia de negociação foi no dia 30 passado, mas o governo e a categoria não conseguiram chegar no entendimento. Na próxima sexta-feira haverá uma assembleia dos servidores para decidir se a greve continua. Enquanto isso, a população enfrenta problemas, dá de cara com cartazes como esse, muitas vezes não tem qualquer tipo de informação, e aí o Ministério da Previdência recomenda que as pessoas liguem para a central de atendimento no telefone 135 em horário comercial, para saber se a agência em que vai está funcionando e se você teve alguma consulta, atendimento que não foi realizada, para remarcar por esse número, 135. A capital paulista teve mais um dia quente e seco com umidade do ar baixa. Amanhã o vento que sopra do mar deve melhorar a qualidade do ar, mas não há expectativa de chuva. Vamos aos detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Amanhã os paulistas devem enfrentar mais um dia de calor em pleno inverno. Uma massa de ar seco que está sobre o estado mantém o tempo firme, com ar seco e sensação de calor, principalmente à tarde. Nem os ventos que sopram do litoral ajudam muito. Nos vales do Paraíba e do Ribeira, incluindo a Grande São Paulo, o dia pode começar nublado e com nevoeiro, mas depois o tempo logo abre. No centro-oeste, máxima amanhã de 30 graus em Presidente Prudente. No centro-norte paulista, Ribeirão Preto e Barretos terão também máxima de 30 graus. E no litoral, temperaturas mais amenas, com máxima amanhã de 25 graus em Santos. Até sexta-feira aqui na capital, apesar da variação de nebulosidade, o tempo continua firme. As máximas não devem variar muito, com 26 graus amanhã e 27 na quinta e também na sexta. A seguir, incêndios florestais provocam a retirada de milhares de pessoas de casa na Califórnia. Cultura, história e ciência em uma única exposição. Mostra em São Paulo relembra as principais invenções humanas dos últimos 150 anos. Martelo. Martelo. Alicate. Alicate. Onde é que tá? Tá aí na tampa organizadora. Broca. Broca. Eita, tem isso aqui. Claro, cabe 40 quilos. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando! Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Olha, a Câmara não poderia deixar de agradecer a população de São Paulo. Graças à participação de todos vocês, o Câmara no seu bairro está sendo um sucesso. E sabe o que é melhor? Você ainda pode participar. Por isso, fique de olho nas datas das sessões plenárias do seu bairro. Sua presença é importante para melhorarmos ainda mais a cidade que tanto amamos. Venha, queremos ouvir a sua opinião. É a Câmara de Vereadores indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Para chegar nos Jogos Rio 2016, esse jogador se preparou e treinou arremessos tantas vezes quanto esse gatinho escutou. Ai, que fofinho! Ou essa mãe diz. Leva o casaco que vai esfriar. Ou Silvinho Blau Blau cantou. Afinal, no esporte e na vida, a regra é a mesma. Preparação é melhor ter. E com a Bradesco Seguros, você está sempre preparado. O governo federal está fazendo os ajustes necessários para superar os desafios da economia e, ao mesmo tempo, colocar o Brasil outra vez no caminho do crescimento. Por isso, está iniciando uma nova etapa do Programa de Investimento em Logística em parceria com a iniciativa privada. São 198 bilhões de reais em investimentos que vão impulsionar o crescimento do país e gerar emprego e renda para os brasileiros.
concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos vão interligar regiões produtivas de todo o Brasil. Uma infraestrutura moderna vai trazer mais agilidade na distribuição e competitividade nas exportações. Mais qualidade nos serviços prestados à população e menores custos. Programa de Investimento em Logística. O Brasil vai seguir avançando. Governo Federal. Hoje, fique com o Todo Seu, que está repleto de coisa boa. Ó, tem a MPB de Aline Muniz. As notícias dos famosos com a jornalista Esther Rocha. Tem ainda uma apresentação impecável com o Balé Estágio. Então, o melhor é você ficar ligadinho aqui com a gente. Tô esperando. Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite. Mais de 2.000 pessoas morreram este ano ao tentar atravessar o mar Mediterrâneo para chegar à Europa em embarcações precárias. A estimativa é da Organização Internacional para as Migrações. Desde janeiro, 188 mil imigrantes chegaram à Europa, principalmente à Grécia e à Itália, pelo Mediterrâneo. Eles partem do norte da África e são resgatados no mar. Muitos não suportam as condições precárias das viagens clandestinas e morrem de exaustão ou de sede. Na semana passada, um navio chegou ao porto siciliano de Messina, trazendo centenas de imigrantes e 14 corpos. Eles teriam morrido de sede porque a água potável foi usada para esfriar o motor do bote em que viajavam mais de 100 pessoas. A maioria dos que procuram esta rota é africana. Os sírios e os afegãos fazem o caminho por terra, passam pela Turquia, chegam à Grécia, mas pretendem ir para a Alemanha e para a Grã-Bretanha. Em Calais, no norte da França, milhares tentam atravessar o Canal da Mancha pelo Eurotúnel para chegar ao Reino Unido. Na noite passada, a polícia francesa bloqueou a passagem de 600 pessoas. Desde o começo de junho, 9 imigrantes já morreram ao tentar subir clandestinamente em trens e caminhões. Mais de 13.000 pessoas foram retiradas de suas casas no estado americano da Califórnia por causa dos incêndios florestais. Os bombeiros ganham terreno contra o fogo. Faz uma semana que os incêndios consomem milhares de hectares do norte da Califórnia. O fogo é provocado por raios e alimentado pelos ventos e pela seca de 4 anos. 3.000 bombeiros no norte e 10.000 em todo o estado combatem 21 focos. O incêndio já destruiu 24 casas. Mais de 13.000 pessoas já receberam ordem para deixar o lugar onde vivem. O governador do estado declarou emergência e a Guarda Nacional foi mobilizada. A Oca do Parque Ibirapuera recebe a exposição Invento as Revoluções que nos Inventaram. Ao todo, são 35 obras que trazem releituras de criações utilizadas na nossa rotina nos últimos 150 anos. Quase 500 lâmpadas vão queimar, uma a cada hora, até o fim da exposição, num sinal de que o invento incandescente do século XIX está condenado a desaparecer. A porta, que se abre de tempos em tempos, revela surpresas no ambiente de encontros do elevador, o mais popular dos meios de transporte. Já o aparelho portátil, que mudou o comportamento e até a nossa postura, aparece como uma extensão do nosso corpo, na silhueta de quem caminha olhando a tela do celular. Invenções que mudaram a vida da humanidade, interpretadas por artistas contemporâneos. A história das invenções aqui abre espaço para a inventividade do artista, que desconstrói a criação, inclusive a função original dela. Como o ferro elétrico de passar, revolucionário na tarefa de alisar roupas. Aqui aparece com uma fileira de pregos afiados, prontos para destruir qualquer tecido que se aproxime. São as criações desses artistas que nos fazem pensar sobre a funcionalidade e a razão desses objetos terem mudado tanto as nossas vidas. Então é um diálogo entre tecnologia, ciência e arte. Rádios de várias potências têm em comum antenas na posição de varas para pescar a frequência nas ondas. E na mesa coberta por alto-falantes, a sinfonia de uma orquestra.
Quando os sensores captam a nossa presença, eles vão disparando as notas. E quanto mais gente se aproxima, mais denso vai ficando o som. É como se todos nós juntos estivéssemos compondo a música. A exposição será aberta ao público amanhã e vai ficar em cartaz até o dia 4 de outubro na Oca do Ibirapuera. A entrada é gratuita. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, a máquina captura o renomado dramaturgo Zé Celso. Assista agora. Todo Seu.